Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu já não sou mais aquela tela laranja, mas estou de laranja. Enfim, vamos dar continuidade ao assunto sobre a Segunda Guerra Mundial. Antes eu vou falar um pouquinho para vocês, um breve resumo, para a gente ter noção do que a gente está estudando, né? Para não ficar aquela coisa meio desconecta. Então, primeiro, antecedentes sobre a Segunda Guerra. A gente já está bem na metade da Segunda Guerra, mas antes de falar do Japão, eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre antecedentes, né? Então, quando eu tiver, tipo assim, tia, tô na prova aqui. A prova de vocês foi fácil, enfim. Mas quando eu tiver uma dúvida numa questão, tipo, não, deixa eu voltar bem aqui, deixa eu ver o que isso quer dizer. Então, vamos falar um pouquinho sobre antecedentes, né? Então, quem é que vem antes, né? Lá na Segunda Guerra Mundial. Lembrando que o famosão que vai ficar aqui no topo é o Hitler. Então não adianta a gente querer entender a Segunda Guerra Mundial sem o Hitler, porque ele é o centro das atenções naquele momento. Ele e o nazismo, né? Lembrando que o Hitler sozinho, ele não era capaz de fazer aquele todo motim. Ele sozinho não. Ele fez as questões ideológicas dele, que pouco a pouco foi impregnando na população. Como a gente viu, a seção do nazismo e do fascismo, dos regimes totalitários em si, tem em comum esse fato de estar sobre o caos e ter uma solução rápida para aquela crise, né? Então, quando a gente fala dos antecedentes, é falando sobre como é que estava a Europa antes e o mundo antes da Segunda Guerra Mundial, né? Então, lembrando primeiro que tinha o fracasso da Liga das Nações, né? Aquela Liga da Primeira Guerra Mundial, que tinha o objetivo de promover a paz, ela fracassa. Então, ninguém obedece muito ela, principalmente o Hitler. Hitler, tá. Então, tá escrito? Tá bonitinho? Tá. Porque a Liga das Nações tinha o objetivo de promover a paz e não deu certo, né? E isso só piora, porque aflora o sentimento de revanchismo na Alemanha. O Hitler usa isso de forma excepcional, né? Para ter as ideias dele compartilhadas. Então ele fala desse revanchismo da Alemanha, que a Alemanha ela foi considerada culpada para a guerra, teve que pagar indenizações milionárias, e com isso, gente, a Alemanha ficou no chão, né? Então eles se sentiram bem oprimidos, e esse sentimento foi um dos motivos para que Hitler tivesse um poder e tivesse um segmento muito forte dentro da Alemanha, né? Então, com isso, com a Alemanha já nesse sentimento, ela vai querer recuperar o que perdeu. Vai querer recuperar as terras perdidas, principalmente de Alsácia-Lorena, lá na França, né? Outra coisa que estava no nosso antecedente é com relação à crise de 29. O único país que não sente muito é lá a União Soviética, devido a ter outro sistema, né? Então, cada país ele passava por várias crises internas. Além da crise de 29, que ela abala um pouquinho, existe também outras crises internas, crises democráticas, a questão de não... crise de emprego, a questão de não acreditar em uma forma democrática, enfim. Então, existem várias crises e cada país vai atender de forma diferente. Na Itália, existia uma crise bem forte trabalhista. Na Alemanha, a questão do desemprego. Então, cada um vai ter um parecer diferente com características próprias, né? A França também era muito forte a questão operária, mas ela não teve um regime totalitário naquela região devido às outras características, né? Tão diferente desse país. Na Espanha, por exemplo, tinha uma guerra civil. Então, vai lá, eu vou ter um ditador muito forte também. Naquele momento é preciso, né? Então, também foi naquele momento que Hitler sobe ao poder, Mussolini sobe ao poder. Então, aquele generalzinho, o Heil Hitler, o meu Dulce, aquele líder supremo, ele ganha força total. Porque ele é que vai salvar, ele é o homem de salvação. Tipo, tô salvo. Pra que eu vou me esforçar? Tem lá o presidentezinho. Presidente não, o ditador, né? O meu chefe, o meu Führer. Então, ele que vai agitar, vai organizar tudo. E, de fato, infelizmente ou felizmente, o Hitler ele consegue equilibrar a economia
né? Não só ele, também o Mussolini consegue equilibrar as economias. Mas enfim, né? Então, ele tem esse também um projeto geral lá da Europa, da questão do nazismo, né? E a União Soviética também, que está lá meio isoladinho, né? E causando medo, tipo assim, o comunista, né? O comunista vai comer criancinhas. Não é bem assim, né? Então, o comunismo, assim como os regimes totalitários, eles também aconteceu muitas mortes, ele agia de forma autoritária, né? Então, para quem não queria o comunismo e vê o capitalismo em crise, digo, eu vou apostar no Hitler, por que não, né? Então, era esse um dos motivos, né? Lembrando que pouco a pouco foram surgindo as primeiras alianças. Eu não sei se eu falei para vocês, mas eu acho que eu falei sobre o Pacto de Não Agressão, né? Que acontecia antes da Primeira Guerra Mundial. Que o Hitler, ele foi bem mala. Então, ele e o Stalin tiveram um pacto de não agressão. Disse, você não me agride, eu também não vou agredir você. Só que não, né? Porque o Hitler estava armado até o último fio de cabelo. E o Stalin também, ele se preparou muito, o exército dele, né? Então, todo mundo sabia que estava a ponto de existir uma guerra. Mas essa guerra, ela era evitável? Sim, era. Mais do que a primeira? Sim, mais do que a primeira, porque a primeira foi horrível, né? O resultado final. E o Stalin e Hitler também, eles sabiam que com a guerra a questão estava feia, era mais uma questão mais ideológica do Hitler do que a questão de se mostrar uma superioridade imperialista entre os países. Então, nesse caso, era a Alemanha que queria mostrar a superioridade. Entenderam? Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre a questão do Japão. Existia, mas poucos locais vocês vão ver a questão do Japão. Por que isso? Porque quando a gente fala de história geral, a gente tem um panorama geral. Mas uma pergunta que foi feita na última aula foi referente à questão, tia, mas e o Japão, hein? Por que que ele entra na guerra, uma guerra que acontece na Europa? O que tem a ver? Por que ele vai se meter numa guerra dessas? Então, o Japão, minha gente, ele tem umas características próprias, cada país tem uma característica própria, e sendo que uma das principais dela é a questão de ser um país muito organizado, até hoje é um país muito organizado. E, além disso, isso não é um motivo que leva ao Japão ir para uma guerra, né? Mas é uma característica que faz com que se tenha um regime imperialista muito forte, muito centralizado na questão do imperador. Então, tinha a questão da guerra contra a Rússia do Japão, referente ao domínio da China e da Coreia em 1904, né? Que se tem essa guerra. Então, existia essa rivalidade, essa rixazinha. O Império Japonês, ele queria ter mais território. Então, o Japão queria expandir suas terras. Então, também foi um motivo imperialista. Então, lembra que na Primeira Guerra Mundial todo mundo queria ter mais terra do que todo mundo? Aqui não foi diferente. O Japão, eu também quero fazer parte dessa briga aí. Eu quero expandir, quero ter mais conquistas. Então, o Japão, ele sai vitorioso dessa guerra, né, com o domínio da China e da Coreia, eles conseguem. Também ele vai lutar pela Manchúria. E lá pela década de 1930, ele vai dominar Pequim também, né? Então, a partir do momento de 1937 a mais ou menos 1940, se tem essa expansão do Japão. Então, o Japão ele vai ter essa característica de querer ir mais além do imperador francês, não, do imperador japonês. Então, ele vai querer isso. Só que essa expansão, ela vai bater de frente com os Estados Unidos. Os Estados Unidos chega assim e diga, ei, aqui não. Tem regiões que você não pode ir, você já está andando, já está indo longe demais com essa sua política expansionista. Então, eles conseguiam essa expansão através de um exército forte, de um exército unido, principalmente. E por ter também as questões diplomáticas de conversinha. Então, eles chegavam e invadiam. Quando eles não queriam invadir, ele conversava antes, pega.
Então era mais ou menos isso, né? Em 1941 teve um conflito também com a Indochina. Então, quem foi que parte era a Indochina? A Indochina era uma disputa com a França, né? Então, para conter esse avanço do Japão, o que acontece? Em 1941, os Estados Unidos eles suspendem a venda de petróleo lá pelo Pacífico. Diga assim, não, você não vai ter o meu petróleo, não. Por quê? É o que acontece nos dias de hoje, por exemplo, na rivalidade entre China e Estados Unidos, né? Então, ele bloqueia um elemento X, tipo, não vou te vender tal elemento por um período, e eu vou te bloquear, eu vou fazer tua economia entrar em recessão, né? Porque é uma fonte principal. Então, o petróleo, ele era essencial para os estados, para o Japão, né? Para a política expansionista. E com isso, vai ter uma rivalidadezinha bem forte. O Japão vai gostar disso? Não vai odiar. Ele vai armar um ataque surpresa lá no Pearl Harbor e vai matar simplesmente mais de 3 mil soldados, né? E vai atacar uma base naval chamada Pearl Harbor e tem um filme também, esse nome que é ótimo, maravilhoso. Vou ver se eu consigo baixar e colocar disponível para vocês. Enfim, e se tem esse ataque. Então, o Japão atacando os Estados Unidos, sim. E é bom ter feito essa pergunta, porque quando a gente for ver lá a parte de Pearl Harbor, não vai ficar tão desconexo, né? Então, existia um motivo, sim, porque ele foi bloqueado, foi cancelado, né? Então, o Japão é cancelado, os Estados Unidos cancelam o petróleo, e não só o petróleo, cancela também pequenas coisinhas. E com isso, o Japão dá o troco. Digo, ó, você me cancelou? Pera aí. E com isso, os Estados Unidos ficam pé da vida e entram para a Segunda Guerra Mundial. E faz uma nova fase da guerra, que nós vamos ver que teve 2 fases na guerra. Eu dividi ela em 2 fases, né, para explicar melhor para vocês. Então, é com isso que eu encerro esse assunto, falando um pouquinho sobre o imperialismo do Japão. Espero que tenham entendido.